my days before I go, missing the things I won't belong, yeah, missing the streets I'll never walk. These happy faces are pissing me off. I'm sure they know what's going on. Panic attacks, I hate you all. I hate myself for being so weak. Just when I'm dying, I see a reason to leave. I'm running away from this fate streak, 'cause secretly I wanna leave. Suffocate. I hope it's not the time when it's too late, yeah. Will a God open paradise gate? Somebody please make a hole in my lungs in order to give me my last second chance, even if I don't deserve. Boa tarde a todos, estamos retornando então com o 15º Fórum Estadual Ordinário da Undime Mato Grosso. Sejam todos bem-vindos nesse período da tarde, teremos vários ciclos com palestras e esperamos que você participe interagindo aí no chat. Também não deixe de registrar a sua presença através do link que está disponível no chat. Neste momento, nós vamos continuando, então, com o 15º Fórum, e eu gostaria de convidar para a primeira palestra, nesse período da tarde, a professora Maria do Pilar Lacerda e Silva, da Fundação SM Brasil. Também convido para coordenar essa mesa a dirigente municipal do município de Lucas do Rio Verde, Elaine Benetti Lovatel. Sejam muito bem-vindas, boa tarde a vocês, e a palestra, então, será Como aperfeiçoar as práticas de gestão e o desenvolvimento profissional para o avanço dos processos pedagógicos em uma educação híbrida. Sejam bem-vindas, queridas. Passo a palavra para você, Elaine, para conduzir essa mesa e ler aí, então, o currículo da nossa palestrante. Isso ali, Claudivânia, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão assistindo hoje. Como dirigente municipal de Lucas do Rio Verde, é uma alegria muito grande estar aqui, participando desse fórum e coordenando a mesa dessa professora que eu admiro muito o trabalho dela, principalmente... assim, com todo respeito, vou chamar Maria do Pilar de Pilar, e principalmente voltado ao ensino integral, à educação integral, que eu acompanhei há muito tempo atrás. Então, seja bem-vinda, Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, novamente nosso município, agora, desta vez, no modelo remoto, mas se sinta abraçada por todos nós, matogrossenses, que estamos aqui nessa região do Brasil, que ainda tem muita coisa para crescer, mas também, ao mesmo tempo, já contribui muito para a educação do todo o Brasil. Então, a professora Maria do Pilar, ela é graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização em Gestão de Sistemas Educacionais pela PUC Minas Gerais, foi professora de História em escolas privadas e públicas, de 1976 a 2001, e diretora do Centro de Formação de Professores da Prefeitura da cidade de Belo Horizonte, além de ter sido secretária municipal de Educação da cidade de Belo Horizonte em 2002 a 2007. E também a Maria do Pilar foi presidente da União Nacional, dos dirigentes da Undime, de Educação no período de 2005 a 2007.
Atuou como secretária nacional de Educação Básica no Ministério de Educação, de 2007 a 2012, e atualmente é diretora da Fundação SM Brasil. Maria do Pilar, seja bem-vinda. Nesse momento, eu passo a sua palavra. Já vamos deixar algumas coisinhas combinadas, né, Maria? Então, nós temos 1 hora de trabalho. Vamos combinar 45 minutos de fala e depois a gente pode estar abrindo para responder e também interagir com todas as pessoas que estão nas suas casas ou nas secretarias, nas escolas, neste período, neste momento, assistindo a sua fala. Seja bem-vinda, Maria do Pilar. Boa tarde, Elaine. Bom te ver aqui. Eu já estive em Lucas do Rio Verde. Aliás, eu estive várias vezes em Mato Grosso. Tenho muita alegria ao conhecer belas experiências, né? Muito envolvimento. Desde o início do ano 2000, que eu vou muito ao Mato Grosso, especialmente Cuiabá, e tenho uma alegria grande de estar aqui com vocês, apesar desse momento complicado que a gente está vivendo, desse momento complexo que demanda novas ideias, que demanda novos posicionamentos. Então, eu estou aqui para conversar com vocês sobre estes desafios. Eu só queria um ponto. Eu não sou mais diretora da Fundação SM, eu fui diretora da Fundação SM até dezembro de 2020, e hoje eu sou uma consultora e uma pesquisadora e defensora da educação pública de qualidade para todos. Então, nós vamos compartilhar, vamos ver, Marcelo, se eu consigo... Eu tenho que colocar em tela cheia, não é isso? Vocês estão vendo? Sim. Sim? Sim, Maria. Então, na verdade, a gente está pensando aqui assim, como aperfeiçoar as práticas de gestão e o desenvolvimento profissional para o avanço dos processos pedagógicos em uma educação híbrida. Então, o que nós vamos conversar? Sobre características necessárias, competências necessárias dos gestores e sua equipe, gestores municipais de educação, para organizarem as redes, defendendo o direito à educação, respeitando todas as pessoas envolvidas na comunidade escolar e envolvendo. Então, nós vamos falar aqui de empatia, de diálogo, de intersetorialidade, de busca ativa e, principalmente, de ensino híbrido, né, ou educação híbrida. Então, esse é o meu currículo, que a Elaine leu. Aliás, eu queria dar um alô também para o Eduardo Ferreira, que é o presidente estadual da Undime Mato Grosso. Bom, então eu quero começar. Quem já viu minhas palestras sempre vê essa ilustração, porque eu quero começar fazendo esta provocação da questão de como a gente sempre administrou e viu a escola pública. Principalmente gerações mais antigas, a visão que nos guiava era muito da igualdade, tratar os diferentes de maneira igual. A gente fez isso por décadas. As crianças vindas de lugares diferentes, com trajetórias escolares diferentes, elas entravam na escola, na sala de aula, e eram tratadas como se todas fossem absolutamente iguais. Então, essa ilustração ela é boa, porque ela deixa isso bem visível. A gente dava a mesma aula, a mesma prova, a mesma atenção para crianças diferentes. Então, acabávamos favorecendo aqueles que já tinham mais facilidade, que já tinham uma história familiar ou uma história acadêmica que facilitava
a vida deles na escola, e os médios e os que tinham mais dificuldade eram tratados do mesmo jeito. Então, nessa ilustração, aquela criança que tem mais dificuldade é aquela que não enxerga nada, porque a gente deu o mesmo banco para os três. Isto é igualdade. E essa linha de ação, esse pensamento, não garantiu que a educação fosse direito de todos. Pelo contrário, ela foi excludente, porque quem saía primeiro da escola esse com mais dificuldade. E depois este. O que acontecia? Eu comecei a lecionar, pessoal, em 1976. Grande parte de vocês não devia ter nascido. Eu estava no 4º período de faculdade, e a gente tinha a mesma aula, os mesmos exercícios, o mesmo livro. No final do ano, grande parte dos reprovados, porque o Brasil trabalha com a pedagogia da reprovação, achando que a reprovação ensina alguma coisa, quando, na verdade, a reprovação ela gera mais desigualdade. E aí, estes mais fracos eram reprovados primeiro, reprovados na segunda vez que faziam o mesmo ano, a mesma série, e na terceira vez, grande parte destas crianças desistia. E aí, o que a gente tem que iluminar para começar a conversa, qual deve ser a nossa posição? Tem que ser uma posição de equidade. É uma diferença tão pequena, você redistribui sua atenção. Você organiza a escola não pelo conteúdo, mas por essas crianças de verdade. Você não vai esquecer desse maior, pelo contrário, mas você vai conseguir que ele se envolva na educação e no clima da sala de aula e dos seus colegas. Eu também fui vice-diretora eleita de uma escola pública aqui de BH, e eu me lembro que uma vez eu estava em minha sala e uma mãe, que era auxiliar de serviços gerais da escola, pediu para entrar e com toda a dificuldade que pais e mães têm para adentrar o território da escola, e ela me disse: Pilar, eu queria entender uma coisa. Minha filha, no passado, foi reprovada em português, no que era a 5ª série, que hoje é o 6º ano. Agora, esse ano, ela passou em português e foi reprovada em matemática. Ela esqueceu o português que ela sabia no passado? O que a gente responde, pessoal? Não tem resposta. Pedagógica, profissional, lógica, não faz sentido. Porque, na verdade, a gente se preocupava em dar todo o conteúdo, terminar o livro didático, e era muito bem aceito nas escolas a reprovação destas crianças que, às vezes, com um acompanhamento aprofundado, um trabalho de mentoria, um trabalho de parceria com seus colegas que não tinham essas dificuldades, certamente não seriam reprovados. Então, a gente começa se inspirando nesta palavra, equidade, que é dar tratamento diferente para pessoas diferentes, para garantir que todos possam partir do mesmo lugar. Um dos exemplos muito claros de equidade, muito fortes, é a política de cotas. Quando, para compensar séculos de desigualdade, de exploração, de não oportunidades, nós fazemos políticas públicas que facilitem com que pessoas que foram historicamente injustiçadas tenham mais oportunidades. Porque, na verdade, não é porque a gente tem alunos fracos, famílias desinteressadas, todas aquelas desculpas que dávamos no século XX. Na verdade, é porque essa desigualdade educacional é fruto da desigualdade econômica e social.
Então, para começar, vamos pensar nossas políticas com a equidade. E, ao pensar políticas com equidade, a gente tem que ter claro este conceito. Eu não vou deixar ninguém para trás, mas eu vou ficar sempre de olho naqueles que têm mais dificuldades. Eles demandam o nosso trabalho profissional. São eles que a nossa competência pedagógica pode fazer diferença na vida de cada um. E aí, para a gente começar a conversar, o que se pede de um gestor? Se pede empatia. Gestores de educação, eles têm que se sensibilizar com o outro. Eu vou dar um exemplo que parece bobagem. Entra uma criança na sala da diretora da escola, que também é uma gestora, ou um pai que vai lá na Secretaria Municipal de Educação, e quando ele entra, eu secretária ou diretora de escola, começo a pensar, aí já vem a mesma história. Quando eles começam a falar, eles ou elas, você não está escutando, porque você já criou um juízo. E o julgamento, pessoal, é a coisa mais distante que tem da empatia. Se eu julgo, então eu vejo uma moça grávida na rua, em situação de miséria, pedindo comida, a minha primeira reação, não empática, é pensar, nossa, que irresponsável, como é que engravidou dessa maneira? Eu não consigo imaginar que ela pode ter sido estuprada, que o marido pode ter largado, que ela não tem conhecimentos de como evitar a gravidez, né? Que ela não tem um serviço médico que a oriente. Quando eu a julgo, eu já tenho uma coisa pré-formada, né? E já começo a relação com ela de maneira dura. Eu vou falar, o que você está aqui e não está trabalhando? Como é que você está grávida? Quantos filhos você tem? Então, a empatia é poder escutar o outro, é poder escutar diversos pontos de vista. E com a pandemia, e aí, pessoal, independente se eu estou de um lado, se eu estou do outro, o que nós temos que analisar é não partidarizar a pandemia. Existem países que já vacinaram, que já estão voltando ao normal, que jovens entre 30 e 40 anos começam a ser vacinados. Por que a gente está numa situação tão ruim? Porque a gente não teve uma coordenação nacional que colocasse governadores, prefeitos e a sociedade voltados para o mesmo objetivo. Nós ficamos perdendo tempo com se a vacina vai implantar um chip chinês, se o governador X, que só quer aparecer, não quer trabalhar, se o presidente Y, já morreram mais de 300 mil pessoas. Este momento do Brasil tem um impacto muito forte na escola, muito forte nas crianças mais pobres, e no momento que a miséria se torna maior, que a desigualdade, né, fica cada vez mais visível e cada vez mais indecente. Então, a primeira questão, dirigentes de educação têm que exercitar a empatia. Pilar, eu não posso, não aguento, me dá uma raiva. Ninguém nasce empático. A gente, na nossa educação, na nossa formação, nós nos tornamos empáticos. Então, todo mundo pode aprender. Antes de julgar, pergunta como é que ela está, o que aconteceu, o que você pode fazer por ela, mas, principalmente, coloque-se no lugar dela. É aquela fala da empatia, assim, veste o sapato da pessoa, para sentir aonde que está apertando o calo, como é que o sapato caminha. Imagine-se no lugar do professor, da professora, porque professor e professora, eles não querem ficar em casa à toa, porque, aliás, eles não estão, né? Eles estão trabalhando e trabalhando muito, mas professores e professoras não sabem como agir
porque ninguém nunca passou por uma situação dessa. Estamos todos aprendendo. E, nesse sentido, né, aprender significa ter espaço para a dúvida. Que é uma coisa simples, é bonito, né? Eu gosto disso, assim. Eu aprendo tendo dúvidas. Eu não posso ter só certezas. E são essas dúvidas que geram uma relação mais empática. Então, a gente tem que saber, o professor e a professora estão com medo de quê? Como é que a gente vai fazer para que a escola, quando a gente puder voltar, seja um ambiente acolhedor para todos aqueles membros da comunidade escolar? A equipe da gestão municipal e a equipe da gestão escolar tem que exercitar isso, porque uma coisa dura é que, neste momento, que é um momento duríssimo, que é o momento do luto, né, meu Facebook, e eu tenho amigos no Facebook que vêm de todos os pontos do Brasil, porque eu rodeio esse país, todos os dias eu abro o Facebook e muitas vezes parece um obituário. Luto pela minha avó, luto pelo meu marido, luto pela minha mãe, pelo meu pai, e isso me desperta empatia, porque a gente pode nem ter vivido perdas tão próximas agora na pandemia, mas a gente está vendo o vizinho, o amigo, meu colega de infância. Então, para ser um gestor que realmente faz a diferença, tem que ser um gestor empático. Não é simpático, eu costumo brincar. Simpático é a minha simpatia, que distribui beijos, abraços, ai, que gracinha, que bonitinha. É mais do que simpática. É me colocar no lugar do outro e tentar entender como eu agiria se isso acontecesse comigo. Famílias precisam de empatia. Quantos professores e professoras não me contaram ano passado, 2020, que eu brinco, é aquele ano que não existiu, eu tenho feito brincadeiras que eu não estou com 65, porque ano passado eu não vivi o ano inteiro, eu fiquei trancada. Então, nem aniversário eu comemorei, não é verdade, claro, porque a gente viveu trancado, mas vivemos, mas é necessário entender tudo isso. Eu não sofro mais, eu não sofro menos, eu não sou mais privilegiada, menos privilegiada. Eu tenho que olhar e entender. Então, pais e mães que não foram buscar materiais na escola, a gente tem que saber primeiro por quê antes de julgar. A empatia é o contrário do julgamento. E uma coisa que nós temos que reparar muito é como a gente julga. Eu estou assistindo o jornal e eu falo, nossa, mas que roupa horrível dessa moça. Nossa, mas que prefeito, mais não sei o quê. Esses julgamentos, assim, aquela moça é uma biscate, aquele homem, aliás, a gente faz isso o tempo inteiro, faz com alunas, julga as pessoas pela roupa, né? E aí você descobre que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela pode estar vestida como uma freira ou vestida como uma mulher livre, né? Que a personalidade dela não vai mudar por causa disso. Então, esse é o primeiro ponto. Temos que agir, fazer a gestão com empatia. Não adianta mandar oração, rezas, santinhos, e etc. e tal, se aquela fofura que se transforma, né, o seu Facebook ou Instagram, não corresponderem às suas atitudes. Isso era uma coisa que Paulo Freire bateu muito. Assim, nós temos que lutar para que o que eu penso seja o que eu faço. E esse é o exercício da empatia que faz a diferença nos gestores, que faz a diferença nas pessoas. Sabe aquela professora que os alunos mais procuram para contar casos, mais procuram para desabafar,
são professoras que não julgam, elas são empáticas. E esse é o primeiro ponto. O segundo é o diálogo. E aí o diálogo, gente, ele é como uma costura. O diálogo não está pronto, dado. Vamos dialogar. Fale você, fale Beltrano, fale Ciclano, agora eu vou falar o que eu quero. Não, diálogo é um bordado, é um quebra-cabeça. Você vai juntando as peças. Qual é o objetivo? É ter montado o quebra-cabeça com a participação de todo mundo. Se no meio do trabalho eu falar, ai, fulano, sai que você não está ajudando nada, está só atrapalhando, eu impedi o diálogo. Então, o diálogo é saber trabalhar em equipe, é saber trabalhar com todos, e cada um com a sua posição. Porque o que a gente quer é bordar uma toalha, uma colcha, junto com todos. E uma colcha que, depois de pronta, eu olho e me identifico, falo, eu estava ali naquele trabalho. Se eu sou professora, recebo comunicado que, a partir do dia 7 de abril, todos os professores têm que se apresentar, ponto. Não conversaram comigo, não me perguntaram, né, não me consultaram, né, eu não me sinto parte, eu não me sinto representando, e eu não me sinto representada. Então, o diálogo é a construção. Dá trabalho para caramba. Meus filhos hoje são super adultos, né? Mas quando eram jovens, adolescentes, e eu gostei de ter filho adolescente, mais do que bebê dá muito trabalho braçal, mas adolescente te estimula, né? Eu conversava e eles davam argumentos, e aí tem uma hora que você para e fala, gente, acabou, não quero mais ouvir, vocês estão me cansando, eu sou mãe, eu que decido. E aí meu filho um dia me disse, mãe, mas por que me ensinou a argumentar? Eu tenho mais argumentos, para não. Essa é a construção, eu não estou dizendo que eu tenho que abrir mão da autoridade, porque no final desse diálogo todo, quem tem que costurar e apresentar o resultado é a liderança, é o gestor, mas ele não tira a decisão da cabeça, do bolso dele, né? Ele envolveu todos os setores da comunidade escolar para dialogar. E é através desse diálogo que a gente vai achar soluções criativas, porque quando eu estou dialogando, eu estou escutando, eu não estou ouvindo, presta atenção. Essa é uma grande diferença, né? As pessoas falam, eu deixei todo mundo falar. Começou errado, você não deixa nada. No diálogo, as pessoas se reúnem, escolhem uma liderança que pode não ser a secretária, né? E ela vai coordenar essas conversas. Eu digo que é até melhor que não seja a secretária ou o secretário, ou o diretor ou a diretora, porque eles não vão virar alvo das reclamações, eles também estão naquele grupo que procura soluções. Então, neste momento, vamos dialogar, conversar, escutar com qualidade. Vamos ver o contraditório. Se a minha ideia é que todo mundo volte à escola dia 7, aí qual é o contraditório? Professora, meus pais têm 90 anos. Como que eu vou ir e voltar da escola e eles ainda não foram vacinados? Supondo. Tá? Ou eu tenho 65, eu só serei vacinada daqui a 10, 15, 20 dias. Pode esperar? E aí, em vez de eu falar, não quer trabalhar, você só traz problema, vou tentar me colocar no lugar dela para a gente construir uma solução. E aí, o que eu acho que é o mais difícil de tudo é o trabalho intersetorial, porque eu escolhi essa ilustração porque é esse complexo de pessoas que vivem dentro destas casas, é nesta complexidade que a gente tem que agir. Mas aqui não tem só gente ligada à escola. Aqui nessa casinha aqui pode morar um casal de velhinhos que está doente, que não consegue se locomover, tomam conta de uma neta, não conseguem mandar a neta para a escola, vamos supor que a escola está aqui em cima, porque eles não conseguem mais se locomover,
E aí a gente sabe desse problema e fala, gente, mas a escola não consegue resolver um problema desses. Mas a escola pode procurar assistência social, a escola pode procurar saúde, né? E a gente vai tecendo esta rede com diferentes setores. Nesse momento, mas em todos, a gente tem que ter essa pegada intersetorial. Quando nós fizemos a educação integral em Belo Horizonte, eu era secretária, não havia possibilidade de fazer o projeto que a gente queria, que era um projeto de ocupação do território, de cidade educadora, se a gente não contasse com a cultura, com os transportes, com a saúde, com a assistência, junto com a educação. Então, pensem, como agir intersetorialmente? Lembrando que a escola é um espaço público, a escola pública é um espaço público, ela é de toda a comunidade. Como transformar a escola num ponto de referência, por exemplo, para a vacina? Como transformar a escola num ponto de encontro das reuniões ou ceder o acesso à internet que a escola tenha, né, para que dali o secretário de saúde se comunique com todos os outros à distância? Não é fácil. Eu tenho um amigo aqui em BH que trabalhava comigo, ele falava assim, intersetorialidade. Difícil de fazer, de falar, quase impossível de fazer. Mas a gente descobriu, depois de muita luta, que é difícil, mas não é impossível. Então, vamos pensar, como que eu ajo intersetorialmente? No caso fictício, né, desse casal de idosos que moram aqui, a assistência pode tentar garantir que eles mudem para o andar de baixo. A assistência pode garantir um transporte. A assistência pode garantir alguém do CRAS ou na saúde, alguém de saúde na família, que passe aqui. Se eu não tiver um trabalho que tem empatia, que tem diálogo e que envolve outros setores da administração pública, eu sempre fico com opções muito fechadas. Então, vamos pensar. A intersetorialidade é importante. O que facilita mais é quando o prefeito, né, assume isso. Ele fala, a gente vai trabalhar intersetorialmente. Então, de repente, a secretária de Educação tem que escutar uma reunião da saúde. Ai, gente, não entendo nada, está falando de vigilância epidemiológica, de não sei o quê, condições sanitárias. Você tem que escutar, porque as escolas que você é gestora daquela rede, elas terão que estar preparadas. Então, a intersetorialidade vai facilitar muito o nosso trabalho. E o vínculo com o território? O que é que eu estou dizendo? Tem muitas escolas que estão ali num território de um bairro, mas elas não estão presentes. Os muros são altos, os portões estão fechados, não tem diálogo da escola com a comunidade. E é esse diálogo que mais tem facilitado para garantir a manutenção do vínculo, e a manutenção do vínculo dos alunos, dos estudantes com a escola, é manter constantemente atividades de aprendizagem, constantemente, porque o estudante sente lá na sua casa que aquele grupo de profissionais da escola pública, que eles se preocupam se ele está aprendendo, se ele está fazendo, como é que ele está vivendo, e aí você tem que conhecer o território. Algumas escolas não conseguem fazer isso, muitas conseguem, mas andar pelo bairro, andar pelas ruas que circundam a escola, saber onde tem parque, centro comunitário, salão paroquial, onde tem um templo protestante, uma igreja católica, um terreiro, né, de umbanda ou de candomblé. Ao identificar, você vai conhecendo qual comércio, né? Onde tem uma farmácia, onde tem uma padaria, qual é o vínculo que você estabelece? É muito transformador
e é muito importante construir e aprofundar naquela visão de bordado as relações com o território, porque elas vão estabelecer os vínculos para que a criança não pense: ninguém me ligou, ninguém se interessou por mim, não tem internet, eu moro numa casa com mais 15 pessoas, não tem lugar para fazer trabalho e ninguém veio aqui para saber. Então, isso é muito transformador. E isso, mais uma vez, não é uma coisa, pessoal, que nasce do acaso. Eu gosto muito de frisar isso. Isso não é como a chuva. Isso é uma construção humana. Se eu não faço, eu posso aprender a fazer. E quando eu vou aprendendo, eu também vou consultando e conhecendo outras experiências. Por isso, tão importante essa rede de trocas. E aí é muito bom reforçar a existência do Conviva, que é uma plataforma de formação, de apoio, de suporte aos dirigentes municipais de educação e que tem muito material de boas práticas de outros locais para que a gente possa conhecer, né, e aprofundar. E, por fim, mas não menos importante, essa discussão do ensino híbrido. Muita gente está achando que ensino híbrido surgiu agora com a pandemia e que é uma forma de você ter 2 dias na escola, 3 dias em casa, e que isso é o ensino híbrido. Não é. Essa discussão de ensino híbrido existe já há mais de 10, 15 anos, e o ensino híbrido, e eu peguei aqui uma definição da professora Adriana Silvia Vieira, que é coordenadora do SEMPEC Educação, e mais para frente eu coloco para vocês os links para vocês consultarem. O ensino híbrido se fundamenta na mistura do presencial e do online, mediado por tecnologias digitais, mas também considera outras misturas de diferentes espaços de aprendizagem, linguagens e sujeitos. Tanto que o termo em inglês é blended learning, diz a Adriana Silvia Vieira. O que é isso? Você já tinha ensino híbrido antes da pandemia, e você pode melhorar muito a aprendizagem com o ensino híbrido. Por exemplo, eu tenho uma turma que tem meninos em diferentes fases de alfabetização. Então, aqueles que estão mais avançados, eu posso colocá-los na biblioteca, né, lendo um livro. Outros com muita dificuldade, eu posso ficar com eles no pátio, fazendo leitura, e outros na sala ou algum lugar que tenha acesso à internet, consultando, né, e fazendo pesquisas que eu também orientei. Isso é ensino híbrido. Ele tanto pode ser presencial, ele pode ser online, ele pode ser em diferentes espaços, com muitas linguagens e com muitos sujeitos envolvidos. E ensino híbrido, amigos, ele é uma possibilidade grande quando se discute educação integral. Então, é muito importante que a gente tenha muito claro e que a gente pesquise muito sobre este ensino híbrido. Claro que estão surgindo vários institutos sobre ensino híbrido, tem muita gente procurando os municípios para vender coisas. Antes de achar que esta é uma solução para os projetos que vamos desenvolver com o retorno, né, das aulas, sejam totalmente online, sejam presenciais, sejam mediadas por novas tecnologias, a gente tem que estudar. Eu procuro citar para vocês textos, debates, que não sejam muito acadêmicos, talvez porque é o meu perfil, né? Eu não sou uma pessoa muito acadêmica, e a gente tem que ler, tem que estudar sempre,
Mas agora, nesse momento, você tem que principalmente entender o conceito e saber e conhecer onde ele é aplicado. E não ter medo de inventar. A gente tem uma ideia, às vezes, brilhante no café da manhã, e vem um certo temor assim, nossa, mas será que isso vai funcionar? Se fosse bom, alguém já tinha feito. As grandes ideias surgem assim. Então, a gente tem que pensar nessa possibilidade. O ensino híbrido significa, então, uma prática pedagógica que considera as possibilidades de utilizar o audiovisual, a cultura digital, o impresso ou o áudio, seja na sala de aula, no laboratório, em casa ou outros espaços, no momento de ensinar. Então, vejam bem, é uma prática pedagógica. E quando a gente começou, né, qual é a provocação? Como desenvolver práticas pedagógicas que garantam a aprendizagem. E o ensino híbrido, ele pode ser uma grande possibilidade pedagógica, porque ele vai considerar estas possibilidades de utilizar o audiovisual, a cultura digital, o texto impresso, o áudio que a gente pode mandar pelo WhatsApp. Eu posso estar em casa, eu posso estar na sala de aula, eu posso estar no laboratório, mas não pode ser uma ação espontaneísta. Não posso acordar de manhã e falar, gente, vou dar minha aula usando o ensino híbrido, sem planejar, sem estudar, sem combinar com os colegas. Trabalho na escola é sempre um trabalho coletivo. E este trabalho coletivo, né, é o trabalho que é feito por várias pessoas. É incrível, porque a gente está num espaço de muita gente e a gente se acostumou a trabalhar de maneira isolada. A gente se acostumou a trabalhar de uma maneira muito solitária. Eu entro em sala de aula, eu defino as coisas. Escolas que eu tenho visto com muitas mudanças são escolas que têm trabalho coletivo na preparação, na formação, no planejamento. Então, o ensino híbrido é uma ação política, não no sentido da política partidária, da política do deputado, vereador, uma ação política de tomar decisão. Toda ação que eu faço e que eu tenho uma decisão, eu estou tomando uma decisão política. A gente também tem que perder o medo dessa palavra, porque política é muito bonito, né? Política é a forma que a gente lida com o outro, que a gente se organiza no coletivo. Então, vamos estudar, vamos garantir que professores e professoras tenham acesso a estas formações para que o planejamento deles, né, tenha a ver, né, com esses novos conceitos. E por que pais e mães e estudantes têm que estar envolvidos? Porque, às vezes, eles acham que as crianças não estão fazendo nada. Uma criança que está sentada observando o fluxo das formigas, o quintal da sua casa, se foi com orientação da professora, um pedido de pesquisa da professora, está fazendo muita coisa e com muita diferença. Então, a intencionalidade pedagógica também tem que estar clara para os pais, para as mães. Essa semana nós vamos estudar as formigas, onde que elas vivem, quais os diferentes tipos de formiga. Então, se o seu filho estiver sentado, olhando e desenhando e escrevendo o que ele está vendo, ele está em processo de aprendizagem. E quando a gente aprofunda esse nosso conceito de ensino híbrido, a gente vai perdendo o medo dele. A gente começa a entender que ele não é uma coisa muito complexa, ele não é uma coisa que só com muitas máquinas, só com grandes redes de acesso à internet se vai conseguir. É claro, e eu tenho dito isso muito, que o acesso à internet tem que estar na cesta básica da população.
Se para ter ensino de qualidade eu preciso de acesso à internet, então é um direito. Então, nós temos que começar a exigir cumprimento de tratos com as grandes companhias de telefone, né, uma política do governo que destine realmente recurso para que as crianças tenham acesso à internet de qualidade. Mas sem acesso à internet, a gente também consegue organizar o ensino híbrido. Não estou dizendo que é para a gente falar, então não precisa. Precisa muito. Na escola precisa demais. Mas a gente, enquanto não chega lá, a gente não pode deixar as crianças jogadas. Então, é preciso, sim, né, ter essa clareza. E antes disso, gente, antes de ir para o final, eu quero lembrar que o Unicef e a Undime têm feito um trabalho conjunto muito, muito importante, que é o trabalho da busca ativa. Porque as crianças... eu ouvi o professor Renato Giannini Ribeiro outro dia numa reunião dizendo uma coisa que é muito importante. As crianças, os professores, as professoras, nós das equipes gestoras, todos passamos por experiências diferentes, às vezes traumáticas, às vezes sofridas, mas nós não podemos voltar para a escola, voltar para as nossas atividades profissionais como se nada tivesse acontecido. Tem que reconhecer o luto e tem que ir atrás das crianças. O que a gente teve ano passado, segundo o Unicef, uma das maiores evasões escolares de todos os tempos no mundo. Como se 10, 15% de crianças e jovens não retornem à escola. Além delas terem o direito negado, imagina o prejuízo, né, na vida, no dia a dia dessas crianças e jovens. Eu estou dizendo também das crianças de classe média e de classe média alta, que têm acesso a escolas privadas, porque todo mundo está passando por isso. Eu estou vendo meu sobrinho, de 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental, totalmente à distância. E, às vezes, eu assisto uma aula ou outra com ele, a professora, eu quero mandar um Oscar para ela, um prêmio maravilhoso, porque a professora mantém 22, 25 crianças de 6 anos, de 1h30 às 4h30 da tarde, envolvidas em atividades de aprendizagem à distância. É difícil para caramba. Então, a gente tem que respeitar esse trabalho, entender as dificuldades e criar um clima de acolhimento. E a busca ativa significa, se 10 da minha escola não voltaram, não deram resposta, não apareceram, vamos atrás. E vamos fazer o trabalho intersetorial, para vocês verem como é que as coisas vão colando e encaixando, e vamos fazer o trabalho intersetorial para garantir que elas voltem à escola. Esse, para mim, é o nosso grande desafio, né, o que a gente achava que em março já seria após pandemia, a gente mergulhou profundamente nessa segunda onda, né, criando um ambiente desesperador para muitas pessoas, mas a gente tem que ter um clima que diga para essas crianças e jovens, a gente está com saudade de vocês, a gente quer vocês aqui, porque a gente acredita que a educação pública de qualidade faz diferença. Então, para terminar, eu tenho uma citação que eu também vou mostrar para vocês, os links, que é o Centro de Referência em Educação Integral. O site é educacãointegral.org.br. E um dos documentos que escrevemos, porque eu participo do Centro de Referências, tem esse trecho: não há tempo a perder. É preciso seguir sustentando a escola como serviço essencial no país, sem que isso signifique a exposição de pessoas ao risco. Para isso, há que se colocar em marcha políticas comprometidas. Estou acompanhando, Elaine,
Meu tempo está acabando. Há que se colocar em marcha políticas comprometidas com o necessário senso de urgência em relação ao direito à educação. Isso exige amplo diálogo, investimento de recursos e implementação de condições de trabalho na ponta para o imediato atendimento das necessidades dos estudantes e de suas famílias. A noção de direito não nos permite mais adiar essa tarefa. E aí tem as indicações de leitura, o site, a plataforma educacãointegral.org.br, a publicação do Instituto Tomi-Otaki, que chama Prêmio Territórios, que está aqui nesse link, que mostra como escolas ocupam os territórios para garantir aprendizagens significativas, o site da Nova Escola, que tem muita informação interessante, e o site do SEMPEC, sempec.org.br, que fala o que é e como funciona o ensino híbrido. E eu deixo para vocês também os meus contatos. Esta apresentação, eu peço, eu não sei se é a Cesarina ou o Marcelo, que tornem essa apresentação acessível para todos, e aí vocês podem ter essa apresentação, porque depois dela vem uma série de slides com provocações, sobre esse momento que a gente vive. Mas, principalmente, nós somos agentes públicos e a gente pode fazer uma grande diferença na vida de muitas crianças, muitos jovens, muitos adultos, ao ter um projeto focado no direito à educação e na educação para todos. Muito obrigada. Muito bem, professora Maria. A gente gostaria de ficar aqui mais tempo, Mas ali, a professora Maria do Pilar, a senhora pegou uma coordenadora de mesa meia Caxias, logo no começo ainda, Que cuida... Achei ótimo. E eu fico preocupada porque tem os outros palestrantes e eu acredito que a gente tem que respeitar esse tempo de todos, As suas colocações, as suas reflexões vieram muito ao encontro, nos possibilitou revisitar muitas informações e muitos conhecimentos que, no dia a dia, principalmente às vezes de nós secretários, acabamos deixando de lado. A gente não esquece, mas às vezes a gente não coloca prioridade nele, E é muito importante que essas coisas aparentemente simples venham à tona, porque elas fazem uma diferença muito grande. E aqui, quando a senhora pontuou de expandir, Eu acho que nós estamos nesse momento que nós precisamos expandir nos muros da escola. E nós expandimos tanto que a pandemia fez com que a gente invertesse o papel. Antes era a família que vinha para a escola. Agora é a escola que entrou nos lares, é o pai que assiste a nossa aula ao mesmo tempo, quando o ensino é remoto, online, no sentido de quando ele é online. Mesmo quando vai um apostilado para casa ou vai um formulário, é esse pai que em casa está, que ajuda esse filho quando ele tem essa condição, que acaba olhando para o nosso trabalho também. E acaba sendo também uma oportunidade de nós expandirmos, mostrarmos para os pais. Quantos pais hoje, e até durante, já faz um ano, usa essa expressão, como vocês, professores, aguentam? Como os filhos querem comida? Eles pedem para ir no banheiro toda hora? Eles querem comida toda hora? Porque agora eles também estão tendo essa oportunidade. Enfim, são N reflexões que você trouxe aqui para nós e que nos expandiu também. E eu gostaria até de abrir um adendo aqui, porque eu acho que vem ao encontro do que você pontuou, Pilar, que é esse expandir conhecimentos. E eu acredito, até por já ter feito parte da diretoria da Undime também, lá no passado, como é importante este órgão para a gente se articular. Por exemplo, a nossa seccional aqui do Norte, hoje à noite nós estamos abrindo, fizemos uma parceria, Lucas do Rio Verde e Itaiangá, aonde os dois municípios juntos vão abrir a possibilidade dos professores fazer um curso
no ensino híbrido, porque a gente entende que trazer junto outras pessoas, trazer junto outros profissionais também vai expandir. E junto conosco está os 15, 10 municípios aqui da região com representantes, para também a gente trocar essa ideia. Eu acho que essa rede precisa ser fortalecida. Hoje de manhã também nós tivemos uma fala da importância dessa rede ser fortalecida, para que nós, professores, na função de secretários municipais de educação, também possamos estar buscando estratégias que venham ao encontro da resolução de vários desafios que a pandemia está nos trazendo. E aí o que você trouxe também fortaleceu e expandiu essas informações, tá, Maria? Muito obrigada, que bom revê-la aqui no nosso estado, esperamos tê-la novamente mais presencial, para estarmos juntos aqui, escutar você sempre é um crescimento muito grande, pelo menos para mim, que acompanho o seu trabalho há muitos anos, isso é uma grande satisfação em tê-la no nosso evento. Muito obrigada. E só para terminar, reforçando a importância da Undime, gente. A Elaine disse isso, mas a Undime hoje é uma força ainda maior do que quando eu fui presidente, porque como a coordenação central está meio enfraquecida na educação, a Undime concede, tem articulado essa rede de elaborar políticas públicas. Então, bom trabalho, porque o desafio é muito maior do que eu tive, né, em meus tempos de secretário e presidente da Undime. E contem comigo, tá, Elaine? Que bom. Voltarei a Lucas, do Rio Verde. Ai, que bom. E aqui no estado do Mato Grosso, em algum lugar, né? Já é o importante também. Muito obrigada. Claudivânia, acho que eu passo a fala agora para vocês, para a gente seguir o trabalho da tarde. Muito bem. Elaine, professora Maria do Pilar, a Undime Mato Grosso agradece aí vocês pela participação e colaboração aí no 15º Fórum. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito sucesso. Um abraço.